Esse protagonista é realmente fora do comum. Enquanto a maioria entra no jogo para caçar monstros e acumular experiência, tudo o que ele queria era viver como um peixe tranquilo, sem pressa e sem atrair atenção. O que ele não imaginava era que suas receitas simples acabam atraindo uma multidão de jogadores, todos disputando por uma porção. O protagonista tem 38 anos, trabalha em escritório e seu passatempo favorito é jogar. Quando foi escolher uma classe, optou por arqueiro, uma escolha pouco popular, justamente para evitar chamar atenção e poder jogar sossegado como se fosse só mais um entre tantos. Assim que entrou no jogo, antes mesmo de explorar o mundo, acabou virando alvo de um jogador com armadura amarela que o atacou sem aviso. Disse o agressor que o derrubou com um chute. Ele não imaginava que mais tarde acabaria sendo surpreendido por uma resposta nada amigável do protagonista, que não levou a provocação na esportiva. Depois disso, o protagonista foi direto para o campo de treinamento, determinado a melhorar suas habilidades. No começo, mal conseguia acertar um alvo, mas após 1 hora e meia de treino intenso, sua pontaria com o arco chegou ao nível 5, junto com melhorias em outras áreas. Com isso, ele finalmente saiu para enfrentar monstros, mas o lugar já estava tomado por outros jogadores. Sem alternativas, decidiu procurar ervas medicinais. Com o auxílio de sua habilidade de visão, começou a localizar e identificar plantas, comprou os materiais necessários e começou a produzir poções de cura. Ainda bem que bastava um clique para iniciar a produção. Mesmo assim, como os NPCs vendiam remédios parecidos, suas poções acabaram encalhando. Ao voltar para o campo, encontrou o ambiente mais vazio. De repente, um coelho unicórnio surgiu. Ele puxou o arco, lançou uma flecha, mas o animal desviou com facilidade e contra-atacou. Com movimentos rápidos, ele conseguiu abater a criatura, ganhando carne e pele de coelho unicórnio. A cena atraiu a atenção de 2 outros jogadores. Um deles, de cabelo vermelho, riu tanto com o som estranho do coelho que quase caiu no chão. Depois de fazer amizade com os dois, ele seguiu evoluindo. Percebeu que ao mirar com o arco ficava exposto, então passou a usar magia de vento para atacar de longe. Lembrou também que possuía uma habilidade secreta, que permitia não apenas evitar ser detectado, mas também aplicar golpes críticos com grande precisão. Pela primeira vez sentiu que era bom naquilo. Vale destacar que nesse jogo, os jogadores sentem o sabor da comida. O pão dos NPCs era sem graça, então ele decidiu cozinhar por conta própria. Primeiro, fritou levemente a carne com sal e pimenta, mas o resultado não foi satisfatório. Na tentativa seguinte, cortou melhor as fibras da carne e usou temperos para disfarçar o gosto forte. O sabor melhorou bastante. Na terceira tentativa, cozinhou a carne na água antes de fritar, e o aroma que surgiu era tão irresistível que logo chamou a atenção de outros jogadores. Todos queriam provar. Esse foi o começo do sucesso. Sua culinária chegou rapidamente ao nível 20 e ele aprendeu uma habilidade especial que acelerava o preparo dos pratos, permitindo atender à demanda crescente. Começou a produzir seus próprios arcos e flechas, já que a profissão de arqueiro era tão impopular que quase ninguém vendia esse tipo de equipamento. Depois de 2 horas e meia trabalhando nisso, conseguiu criar uma arma decente, gastou uma boa quantia em uma armadura nova e foi enfrentar monstros para melhorar suas habilidades de combate à distância. Pensou caçando criaturas como agulhas de vento, línguas de vento, seda de aranha, lâminas de vento, pernas de aranha, presas de lobo e armaduras de inseto. Quando voltou à cidade, descobriu que as poções estavam em alta. O estoque dos NPCs havia acabado e os jogadores estavam desesperados. Surpreso, ele conversou com o amigo ruivo e entendeu a situação. Por dominar a criação de remédios, acabou se tornando a única esperança da vila. Não teve outra escolha a não ser começar a vender imediatamente. Restavam apenas 3 frascos e os jogadores começaram a formar fila. No meio da confusão, surgiu um jogador problemático querendo comprar tudo de uma vez. O protagonista recusou. Todos tinham que esperar sua vez. O encrenqueiro tentou resolver à força, o que revoltou os outros jogadores. O protagonista tentou explicar. Se os NPCs pararem de vender equipamentos, vocês vão depender dos jogadores. Se comprar briga com todo mundo agora, ninguém vai querer fazer trocas com você depois. Mas o encrenqueiro não quis saber. Desafiou o protagonista para um duelo, achando que venceria com facilidade. Quando a luta começou, ele atacou com uma espada pesada, mas o protagonista deu um passo para o lado e evitou o golpe. Mesmo sendo um arqueiro, manteve a distância e foi reduzindo a energia do inimigo aos poucos. Quando terminou só com o olhar, fez os outros se assustarem a ponto de fugirem.
Todos elogiaram sua habilidade. A confusão deixou os jogadores tensos e muitos prometeram voltar no dia seguinte para comprar mais poções. Diziam que o arqueiro era uma classe fraca, mas esse protagonista mostrou o contrário. Derrotou monstros que ninguém conseguia enfrentar, disparando uma flecha certeira na testa. Desde o problema com o estoque de poções, os jogadores passaram a entender que até os NPCs podem ficar sem itens. Isso fez com que a habilidade de produzir poções se tornasse essencial. Naquele dia, o protagonista masculino foi convidado pelo garoto de cabelo ruivos para conhecer a guilda dela. Entre os membros estava uma garota de cabelo espesso, uma assassina especializada no uso de espadas curtas. Quando a conheceu, ele se surpreendeu um pouco com a cor viva dos cabelos dela. Os outros dois membros do grupo eram um Tain e um espadachim. O protagonista masculino, por outro lado, não precisava mais ser apresentado, já era muito conhecido. O vídeo da luta PVP em que ele participou havia se tornado popular justamente porque ele tinha usado a classe mais fraca para aplicar técnicas avançadas. No fundo, ele se sentia meio deslocado com tanta atenção, só queria jogar com calma, sem chamar os holofotes para si. Naquele momento, ele resolveu fazer uma pergunta. Agora o grupo contava com 4 pioneiros, além de um mago e um arqueiro que parecia estar meio desequilibrado. A garota de cabelo grosso comentou que Millie conseguia usar vários tipos de magia, e como também havia aprendido feitiços de cura, podia atuar como suporte. O protagonista masculino não imaginava que a garota de cabelos brancos fosse tão poderosa. O objetivo daquele dia era caçar ursos selvagens loucos, monstros conhecidos por serem incrivelmente difíceis de enfrentar. Ao olhar para o rosto confiante do ruivo, o protagonista não conseguiu deixar de se perguntar de onde ela tirava tanta certeza de que ia dar certo. Ursos selvagens loucos eram monstros não só ágeis, mas também inteligentes. Ele pensou que aquilo era praticamente um suicídio. Mesmo tentando ficar calado, percebeu que o ruivo nem parecia escutar e, para piorar, ainda dava sinais de que queria terminar logo para poder comer a comida que ele tinha levado. Aquilo tudo parecia uma armadilha, mas mesmo assim, eles seguiram em direção à floresta. O protagonista ativou sua habilidade de previsão para localizar um urso selvagem louco. Normalmente, eles andavam em grupos, mas logo encontrou um que estava sozinho. Assim que percebeu a chance, ativou a habilidade de ocultação, se aproximou rapidamente do monstro e lançou uma flecha de falcão. Quando a criatura estava prestes a atacar, a garota dançante de cabelo branco precisava manter o nível de vida estável para continuar na luta. Ela usou uma facada furtiva, mas a pele do monstro era muito resistente. Os outros lutadores de combate corpo a corpo também tiveram dificuldades. Diante da situação, a maga começou a conjurar um feitiço e lançou uma poderosa bola de fogo. O efeito foi imediato, mas acabou atraindo a fúria do inimigo. Felizmente, o Tan usou sua habilidade de provocação a tempo, fazendo o monstro recuar. A garota de cabelos brancos lançou um feitiço de cura para equilibrar a situação, mas o nível de mana dela não parecia suficiente. Se continuasse assim, a coisa podia ficar bem perigosa. O protagonista sabia que precisava tentar algo. Apostou em identificar o ponto fraco do monstro e disparou uma flecha direto entre as sobrancelhas da criatura. Pensou que havia conseguido, mas, para sua surpresa, o monstro não só resistiu como ficou ainda mais furioso. Enquanto todos começavam a entrar em desespero, o protagonista se levantou e ativou sua última carta na manga, a habilidade Aceleração do Vento. Era um feitiço que só podia ser aprendido no nível 15, com duração de apenas 10 segundos, mas que aumentava muito a velocidade de movimento. Com um impulso, ele gritou mentalmente: "Por favor, aceite esse meu chute mais forte." Aquela era uma técnica única, usada por arqueiros de combate corpo a corpo. Millie lançou mais uma bola de fogo que acertou o monstro em cheio e dessa vez foi suficiente para derrotá-lo. A ruiva pediu desculpas ao grupo, dizendo que também não esperava que o urso fosse tão difícil de enfrentar. A tensão ainda estava no ar, mas o protagonista sugeriu que todos comessem algo primeiro. Ele havia trazido um prato novo e ao ouvirem isso, todos ficaram animados. Era carne de lobo grelhada com aroma de limão e baunilha, e o cheiro fez com que ninguém conseguisse parar de comer. Um dos membros, no entanto, ficou olhando para o seu pão simples e comercial, resmungando. Ele gostava de fazer piadas e, claro, aguentava as consequências. Mesmo assim, comentou meio de brincadeira que aquilo era injusto. O protagonista deu de ombros e respondeu que não sabia o que fazer com aquele tipo de reclamação. Era só considerar que estava provocando mesmo. O jogador de cabelo bagunçado se interessou pelas receitas do protagonista e quis comprá-las, mas ele explicou que entre os jogadores da produção havia uma regra: as receitas não podiam ser compartilhadas. Criar uma receita levava muito tempo e dinheiro, e era resultado de esforço e criatividade.
mesmo que alguém tentasse reproduzir, dificilmente conseguiria chegar à mesma qualidade. O Ruivo teve uma ideia. Sugeriu que o protagonista vendesse os pratos prontos por um preço mais em conta. Ele ficou pensativo, se perguntando o que estava acontecendo, mas antes que dissesse qualquer coisa, todos aceitaram a proposta dela. Ele nem teve chance de recusar direito. O protagonista olhou em volta e comentou em voz alta como havia truques demais naquela cidade. No fundo, só queria voltar para a sua terra natal. Mais tarde, depois de se enturmar com os novos companheiros de equipe, ele decidiu sair para descansar. No dia seguinte, encontrou uma abelha na floresta. A flecha que disparou foi desviada com precisão e acabou acertando uma formiga de pedra. Por conta do efeito de ligação, várias formigas surgiram de repente. Diante disso, ele só teve uma opção: usar seu movimento mais poderoso, mas não esperava que a pedra tivesse a capacidade de refletir dano. Foi paralisado e logo depois espancado pelas formigas até a morte. Assim que foi revivido, recebeu uma notificação de atualização com a notícia de um novo evento. O Congresso das Fadas Demônio. As fadas iriam lutar e apoiar a produção. Com isso viriam novas habilidades, novos movimentos e até a possibilidade de conseguir um mascote fada demônio que auxiliaria o jogador futuramente. Para se fortalecer, o protagonista começou a aprender habilidades de forja. Criou flechas capazes de atravessar as formigas de pedra e também flechas do tipo martelo, ideais para derrubar presas. Todas essas criações serviam como ferramentas de vingança e para ajudá-lo a aumentar o poder do seu chute na cabeça. Construiu um par de sapatos com lâminas acopladas. Os jogadores que observavam do lado do campo gritavam sem parar, sem saber se aquilo era um sapato ou uma arma. Depois partiu para a criação de um arco. Pensou em fazer um arco curto que era prático, mas com alcance limitado. Já o arco longo tinha mais poder e alcance, mas demorava mais para preparar. Não era ideal para jogar sozinho. Após refletir um pouco, decidiu fabricar um arco de caça. Enquanto organizava os materiais, uma ideia começou a tomar forma em sua mente no momento em que o molde ganhava vida. O protagonista masculino conseguiu finalizar o arco de caça com sucesso. Ele havia feito uma combinação em formato de X, e no dia seguinte ainda se sentia muito bem com o resultado. Ansioso para testar tudo em campo, ele decidiu ir para a floresta assim que soube da presença de uma formiga de pedra envenenada. Sem perder tempo, puxou a corda do arco, reuniu energia e disparou uma flecha com precisão, deixando o monstro atordoado. Em seguida, lançou uma flecha perfurante de armadura e finalizou a criatura. Depois disso, ele destruiu completamente as últimas 18 gerações dos ancestrais da formiga de pedra. No fim, arrastou a recompensa de volta para a cidade. No dia seguinte, teve início oficial o primeiro evento da Conferência Justa. A primeira parte envolvia realizar um contrato com o demônio Tiannam. O protagonista respirou fundo e começou o ritual de purificação do álcool. Um cristal girou no ar por 2,5 segundos antes de se despedaçar. Todos os outros cristais se quebraram ao mesmo tempo. Ele observava enquanto os outros participantes conseguiam recuperar o carinho da fada. Sentia um vazio, quase desesperança. Millie se aproximou e tentou confortá-lo, lembrando que aquela era só a primeira fase do evento. Talvez ainda houvesse uma nova chance na parte seguinte. O cristal de invocação ainda não tinha desaparecido, o que indicava que a convocação ainda era possível. Mas foi nesse instante que algo estranho aconteceu. Por que a fada estava tão próxima dele? Aquele espírito encantador tinha escolhido o coração certo para roubar. Ele pensou se o próprio coração não seria de fato um verdadeiro ladrão de corações. Sim, era isso. As fadas eram mesmo adoráveis. Se houvesse outra chance de fazer um contrato com uma delas, seria incrível. E esse título, Ladrão de Corações dos Espíritos, parecia ser a explicação de tudo. A situação era ainda mais curiosa. Nas lutas PVP, os espíritos se recusavam a enfrentá-lo, como se não tivessem coragem de machucá-lo. Por isso, simplesmente desistiam de lutar. Ultimamente, o protagonista estava sendo constantemente provocado por esses seres espirituais sem entender bem o motivo. Muitos apareciam por conta própria querendo algo com ele, mas infelizmente ele não podia formar contrato com nenhum, já que seu cristal espiritual estava quebrado. Observando os espíritos, era visível que eles gostavam do cristal, especialmente por causa de sua evolução com o aumento de nível. Com suas novas habilidades avançadas, o poder de combate dele subiu consideravelmente. Pronto para explorar, ele se preparou e entrou em uma masmorra. Assim que pisou lá dentro, conseguiu perceber a armadilha graças às suas habilidades. Sem hesitar, desviou do perigo. No meio da escuridão, uma luz vermelha surgiu do nada. Ele a seguiu com atenção e no segundo seguinte uma aranha saltou para cima dele. Sem se assustar, ajustou o arco e atirou uma flecha para afastá-la.
Depois, ativou a magia Lâmina de Vento para atingir o alvo. Tudo parecia sob controle, mas a aranha girou de repente e partiu na direção dele com velocidade. Com um salto usando uma nova habilidade, o protagonista conseguiu escapar, mas exagerou na força e acabou batendo a cabeça no teto. Rapidamente puxou um chicote, prendeu a criatura e a jogou para trás, finalizando a aranha com um chute. No fim das contas, ele percebeu que os arcos serviam mesmo para iniciar os combates, mas para enfrentar monstros de verdade, ainda era necessário lutar corpo a corpo. Logo depois, um grupo de pequenos elfos surgiu no chão. Ele teve a sensação de que estavam tentando guiá-lo e resolveu segui-lo sem hesitar. Passando por um penhasco, encontrou ainda mais elfos. À medida que se aproximava, eles se dispersaram de repente, revelando uma pedra. Ao movê-la, descobriu uma caixa. Dentro dela, havia uma estrutura antiga, parecida com algum tipo de instalação. Foi então que o sistema enviou uma notificação anunciando a próxima etapa da Festa dos Espíritos, a Batalha Estelar. Os espíritos iriam enfrentar combates no modo especial PVP. O vencedor dessas batalhas teria a chance de evoluir seu espírito para uma nova forma. No entanto, a evolução só seria possível se lutassem contra adversários diferentes. Apenas os 16 primeiros colocados avançaram para a fase eliminatória e o campeão receberia uma grande recompensa. Após essa atualização, também seria adicionado um sistema de títulos. Os jogadores poderiam conquistar títulos secretos dependendo da forma como enfrentassem outros participantes. Aqueles que ainda não haviam conseguido fazer um contrato com o espírito teriam uma nova oportunidade. Bastaria participar da batalha especial PVP e reparar seu cristal espiritual. A taxa de sucesso do contrato nesse caso seria de 100%, com grandes chances de encontrar espíritos raros. Isso deixou muitos jogadores animados e o protagonista, claro, estava entre eles. Recentemente, uma nova cidade apareceu, Nezia, ponto de encontro dos jogadores focados em PVP. No dia seguinte, assim que o protagonista entrou no jogo, foi cercado por vários jogadores completamente confuso com a situação. Só entendeu o motivo quando abriu o painel de títulos. Havia conquistado o título de Ladrão do Coração dos Espíritos, reservado apenas à pessoa mais querida pelos seres espirituais. Esse título só podia ser retirado caso ele participasse de uma batalha especial de PVP. Ele ficou em choque. Quem era esse tal ladrão de corações? Ao perceber que era ele mesmo, desmaiou de susto. Que tipo de título era aquele? Parecia até uma exposição pública. Logo depois, lembrou que bastava vencer um duelo para mudar o título, então gritou, perguntando se alguém estava disposto a enfrentá-lo. Nesse momento, uma janela do sistema apareceu, e ele quase chorou de felicidade. Uma garota chamada Rona, integrante da Banda dos Cabelos Ruivos, era uma lutadora e estava muito animada com a chance de duelar com um arqueiro no corpo a corpo. Quando o protagonista estava prestes a aceitar o desafio, o espírito de Rona voou até ele e o encarou com um olhar cheio de ternura. Surpreso, ele cancelou imediatamente o convite para o duelo. Aquilo foi confuso. Será que ele não queria lutar? Nunca tinha demonstrado interesse por ela daquele jeito. Claramente ele estava encantando o espírito dela. Por isso mesmo, o título de Ladrão de Corações fazia tanto sentido. Rona insistiu, vamos, lute comigo, vai ser divertido. Mas não importava quantas vezes tentasse, o protagonista era sempre rejeitado pelo espírito. Isso o deixava irritado com o administrador do sistema. Mais tarde, enquanto preparava comida, recebeu uma mensagem privada de Rona. Ela queria conversar sobre algo. Antes mesmo que ela explicasse, ele já imaginava que seria sobre algum bicho que se recusava a comer. Provavelmente, ela queria ajuda para preparar algo especial para agradar seu espírito. O problema todo começou porque o mascote de um jogador não quis comer o pão vendido por um NPC. Então pediram ao protagonista, que também era um ótimo cozinheiro, para preparar algo melhor. Ele não se recusou e logo fez um prato caprichado que agradasse ao espírito. Mas, para sua surpresa, recebeu 5 caixas de frango frito. O problema? Ele queria 8 caixas. Desculpando-se, ele explicou que cada pessoa só podia comprar 3 caixas que ficaram famosas porque as pessoas começaram a falar delas por aí. Sem perceber, ele se viu envolvido em um verdadeiro caos culinário. Ele não queria atrair atenção com esse sucesso todo, então não entendia por que aquilo estava acontecendo daquele jeito. Só com a ajuda de Rona, ele conseguiria atender todas as demandas e aumentar sua habilidade na cozinha para preparar pratos especiais. Só assim, finalmente ele poderia fechar a loja. Por isso, Jona convidou o protagonista para acompanhá-la até uma nova cidade. Eles acabaram de chegar na Indonésia quando avistaram uma batalha entre jogadores. Perto dali,
Todos os jogadores presentes acompanhavam seus espíritos de perto. O protagonista percebeu de imediato que o Lobo de Fogo estava enfrentando um problema. A luta começou entre os espíritos e Gold atacou primeiro para fazer o espírito mágico sofrer. O loiro bloqueou o ataque, sacou a espada e começou a lutar com toda a força. A batalha se desenrolava de um lado para o outro, intensa. O homem de armadura conseguiu afastar o loiro e pediu que o Lobo do Fogo usasse magia, mas ele não respondeu ao comando. Em vez disso, o espírito loiro lançou um ataque elétrico poderoso contra o homem blindado, que aproveitou o momento para derrotá-lo. Rona ficou curiosa e quis entender por que o espírito não tinha obedecido ao comando. O protagonista explicou que era porque os jogadores que usavam armaduras costumavam tratar seus espíritos como escravos, espancando e xingando por muito tempo, o que gerava ressentimento. Seguir ordens, nesse caso, era uma espécie de retribuição, uma punição para quem abusava do espírito. Agora, o jogador teria que enfrentar o espírito em combate, e se perdesse, o espírito se fortaleceria, tornando-se um ser completo. Apesar disso, os espíritos eram amigáveis com os jogadores, parecia que eles queriam primeiro criar uma relação de confiança, quase como aquelas amizades sinceras que se vê nas histórias europeias. O protagonista se despediu de Rona e foi descansar. No dia seguinte, enquanto limpava a loja, o homem de armadura do dia anterior apareceu, curioso sobre o título do protagonista e querendo saber como ele convivia com os espíritos. Aconteceu que esse homem também não sabia muito sobre isso. Ele havia pesquisado na internet e descoberto que havia pessoas treinando espíritos de formas parecidas, e que um desses jogadores havia conseguido se transformar em uma fera. O protagonista explicou que no começo parecia tudo simples, mas depois que o sistema foi atualizado, os espíritos se tornaram autoconscientes e começaram a agir por conta própria. Ele aconselhou o homem a encarar o espírito como um amigo, alguém com quem se discute, mas que também cuida de você. Com o tempo, essa relação vai se fortalecendo. Também disse que era possível até comer junto com o espírito, o que ajudava a criar esse vínculo. O homem de armadura, então, lembrou que quem conquistou o espírito era ele mesmo, mas logo negou, tímido. Com o talento do protagonista, ele preparou uma porção deliciosa de coelho frito para o espírito. Quando viu o espírito comer a comida, o homem de armadura ficou tão emocionado que chegou a derramar lágrimas. Naquele momento, a energia negra que estava dentro do corpo do elfo desapareceu, como se a presença do homem blindado tivesse sido expulsa. De repente, uma voz estranha surgiu atrás do protagonista. Era o velho de armadura prateada, que disse ter algo importante para contar. Ele quis saber se o protagonista preferia homens ou mulheres. O protagonista era realmente impressionante, comentou o velho, pois tinha acabado de descobrir uma pedra explosiva poderosa, tão forte quanto uma bomba atômica, capaz de destruir metade de uma cidade num instante. Outros jogadores se afastavam dele, mas o protagonista parecia mesmo disposto a usar esse poder, o que deixou todos surpresos. Recentemente, o protagonista havia conseguido uma pequena casa no meio da floresta. Ele foi até lá com o velho, que carregava equipamentos de altíssima qualidade, indicando ser um especialista de ponta. O velho perguntou se ele conhecia um tal de Guerre. O protagonista tentou lembrar, mas não conseguiu. O velho explicou que Guerre estava interessado no jogador com o título de Ladrão de Corações Espirituais. Guerre fazia parte do grupo do velho, a equipe do Mac. Apesar de ter alguns problemas de comportamento, sendo um tipo musculoso e orgulhoso, GR era uma pessoa muito capaz. Com o crescimento da sua força, ele começou a desprezar os outros membros da equipe. Nas batalhas espirituais, era o único que ainda não conseguia firmar contrato. Quando os colegas tentavam confortá-lo, ele acreditava que estavam zombando de sua derrota. O mais grave era que o conforto do velho vinha por causa do contrato espiritual de seu avô, o chamado Sistema de Luz da válvula Kiri, o que deixava GR ainda mais ciumento. Após uma recente atualização, o cristal espiritual de Guerre renasceu e ele fez um contrato com um demônio Raposa Negra. Desde então, ele buscava combates PVP constantemente. O velho supôs que GR queria aplicar um golpe final para eliminar seus adversários. Ele alertou o protagonista para tomar cuidado com GR, e o protagonista agradeceu a advertência. No dia seguinte, o protagonista foi caçar no campo, tendo como alvo um urso selvagem e agressivo. Ele puxou a corda do arco na potência máxima, mirou com precisão e disparou uma flecha que acertou o meio das sobrancelhas do urso, que soltou um grito de dor. O protagonista carregou outra flecha, calculou a distância, ativou sua nova habilidade chamada Mirror Arrow e preparou-se para atacar de novo. Ele lembrou que quase foi derrotado por aquele urso antes, mas agora, mesmo jogando sozinho, estava lidando com a situação muito bem. Era como aquele ditado:
de que o pardal irrita a vaca, só que agora o protagonista era quem estava no controle. Nesse momento apareceu uma mensagem do sistema dizendo: habilidade de chute disponível. A evolução do protagonista foi confirmada na hora. Logo após a atualização, ele recebeu uma habilidade para deslizar rapidamente, um ataque surpresa que permitia fugir e atacar com agilidade. Não sabia quantos jogadores no futuro teriam essa habilidade. Depois disso, o protagonista foi até a mina para extrair minérios, planejando conseguir ferro e metais leves para fabricar novos equipamentos. Enquanto batia na rocha, acabou encontrando uma pedra explosiva, que causou pânico entre os jogadores próximos, que saíram correndo para se proteger. Se aquela pedra explodisse, seu poder seria parecido com o de uma bomba atômica. Felizmente, o protagonista conseguiu pegá-la a tempo e evitou uma tragédia. Depois ele foi para a ferraria, planejando fazer uma flecha espiral e um chicote de metal. Primeiro, colocou os materiais no fogo para forjá-los no calor. Depois, usou o martelo para moldar cada peça. Após várias tentativas e erros, finalmente conseguiu criar a flecha espiral. Em seguida, fez o chicote de metal, que era leve, mas muito resistente. Depois de milhares de marteladas e forjando várias vezes, o chicote com 3 lados ficou pronto. Era uma arma que causaria medo só de ser vista, mesmo que não causasse a morte. Por fim, ele sabia que a pedra explosiva precisava ser retirada com cuidado. Mesmo ciente dos riscos, o protagonista estava disposto a tentar usar um remédio especial para lidar com ela. Depois de passar por um longo período cheio de tensão e esforço, ele finalmente conseguiu produzir 3 frascos de um produto experimental. Depois de passar por um longo período cheio de tensão, XL batizou essa fórmula de óleo de aprimoramento, porque a partir dali planejava fabricar em larga escala. Com essa nova arma em mãos, ele saiu para o mundo selvagem e lançou o óleo diretamente contra 3 ursos selvagens. No momento em que ele usava essa arma explosiva, o sistema indicou que 2 habilidades alcançavam o nível 50 ao mesmo tempo e um mecanismo especial foi ativado, um modo furtivo que permitia combinar essas 2 habilidades para evoluir em algo chamado Arco de Vento. Apesar da possibilidade de aprender novos movimentos exclusivos, isso significava que ele não poderia mais avançar em habilidades avançadas de arco e magia aérea no futuro. Pensando bem, o protagonista resolveu aceitar a combinação. Começou a testar as novas habilidades: chuva de flechas, que permitia disparar uma sequência contínua de flechas, embora com precisão um pouco reduzida, e voo, que dava a capacidade de pular alto e ficar flutuando no ar por um tempo, uma técnica de suporte muito útil. No dia seguinte, começou oficialmente a fase eliminatória da competição, e uma grande multidão se reuniu no local. O protagonista ativou a habilidade chamada para analisar os presentes e logo identificou 2 jogadores que carregavam o título de Ladrões de Corações Espirituais. Isso deixou o protagonista bastante satisfeito. Quando a partida começou, os duelos entre os jogadores eram intensos e interessantes, mas quando um deles falhava, o protagonista notou algo estranho. O espírito do jogador derrotado liberava partículas de luz para o vencedor. Ele percebeu que esse tipo de PVP tinha algum significado mais profundo. À medida que os confrontos continuavam, a batalha final se aproximava. Os 2 competidores que chegaram a essa etapa decisiva eram o Velho e o tal GR, rivais que buscavam resolver de uma vez por todas a disputa entre eles. Quando a contagem regressiva terminou, ambos correram um contra o outro. O Velho lançou seu ataque primeiro, que foi bloqueado facilmente por GR. No segundo seguinte, os espíritos dos 2 liberaram magias ao mesmo tempo, mas o resultado não mudou. Então o Velho ativou uma habilidade especial que acertou GR, que reagiu rápido. GR surpreendeu o Velho com um movimento inesperado. Lançou um Cross Slash no ar, e seu espírito o acompanhou de perto, ativando uma técnica de fogo negro que destruiu o Velho e a Deusa da Luz. No momento em que a batalha terminou, o espírito da Raposa Negra se transformou numa bola de luz que voou para o céu e se tornou a Rainha dos Espíritos. A Rainha dos Espíritos se mostrou bastante confiante e revelou que o evento era organizado para escolher o Rei dos Espíritos. Isso servia para que os participantes acumulassem experiência em combate e se tornassem poderosos. Por isso, os espíritos ficavam próximos a pessoas agressivas para ganhar essa experiência que seria herdada pelo espírito vencedor. O campeão, no fim, se tornaria o Rei dos Espíritos. GR se sentiu muito incomodado por estar sendo usado dessa forma e reclamou alto, dizendo que todos os espíritos eram egoístas. Mas a Rainha dos Espíritos explicou que os outros provavelmente também não iriam embora e que para ela,
GR era apenas uma ferramenta, da mesma forma que ela também usava GR como ferramenta. Surpreso, GR negou ser uma ferramenta, insistindo que para ele aquele mundo era real e não um simples jogo. A rainha, então, anunciou que além do bônus de vitória, adicionaria mais 3 milhões de bônus e ainda ajudaria GR a firmar um contrato com outro espírito poderoso. GR ficou tão furioso que perdeu o controle e decidiu resolver tudo pela força. Embora o triunfo pudesse manter a rainha dos espíritos, se GR perdesse, ele perderia os bônus e os espíritos extras desapareceriam. Mesmo assim, ele não se importava mais. Quando a batalha começou, a rainha lançou 3 tipos diferentes de magia, cada uma disparando 5 tiros consecutivos para o alto. Foram ataques poderosos, choque elétrico, cometas colidindo com a terra, relâmpagos, fogo em língua, rajadas de vento, pistolas d'água e relâmpagos. A terra chegou a tremer. A rainha elfa, ao perceber a situação, entregou o problema ao velho para que ele agisse. Em seguida, convocou os jogadores conhecidos como Ladrões de Corações dos Elfos para o ringue. Todos aceitaram o desafio, sem hesitar em desistir da evolução, e não queriam deixar que os elfos fossem deixados para trás. Isso emocionou muito a rainha elfa. Ela então deu uma recompensa de evolução a 2 garotas elfas, enquanto o protagonista ainda não tinha feito um contrato com nenhum elfo. Por isso, a rainha elfa decidiu dar a ele uma chance para conquistá-la. O protagonista mal podia acreditar no que estava acontecendo. Recentemente, a rainha o desafiou para uma luta, mas como ele ainda não tinha firmado o contrato com o elfo durante o evento, ela não podia lhe dar recompensas diretamente. Portanto, ganhar ou perder não importava muito, embora, claro, seria melhor vencer, e o protagonista não iria recusar a oportunidade. Ele começou a pensar em como vencer a magia da oponente, especialmente aquela explosiva e de alta temperatura que podia matar instantaneamente. Sabia que não poderia lutar do jeito comum, teria que usar estratégias inteligentes e astutas. Quando a contagem regressiva terminou, ele rapidamente usou um deslize para se afastar, levantou seu arco e disparou uma flecha com 70% da sua força para sondar o terreno à frente. Assim que percebeu a flecha vindo, a rainha usou a lâmina do vento para tentar bloqueá-la. O protagonista enxergou nisso uma chance e decidiu avançar, enfrentando os disparos constantes que a rainha lançava. Com seus movimentos ágeis e domínio das técnicas corporais, ele desviava com facilidade, sem perder tempo, levantou o arco e disparou outra flecha. Dessa vez, a flecha atravessou a barreira mágica e atingiu o ombro da rainha. A rainha entendeu rápido que manter distância não era uma boa ideia. Usou magia de aceleração e correu em direção ao protagonista, mas era exatamente o que ele esperava. Com a rainha se aproximando rapidamente, ele bateu em retirada e jogou ao chão um frasco de veneno. Assim que o recipiente se espatifou, ela percebeu que havia sido enganada pela armadilha do osso venenoso. Isso a impediu de conjurar outro feitiço. O protagonista pousou suavemente no chão, preparou o arco para mais um disparo, mas ela criou uma parede de terra para se proteger. Mesmo assim, ele não recuou. Ativou sua habilidade furtiva, ganhando um tempo precioso. A rainha, sem conseguir localizá-lo, resolveu atacar por conta própria, mas ao dissipar a névoa da batalha, ela já não conseguia encontrar sinal algum dele. Um segundo depois, o protagonista surgiu do nada, brandindo um chicote para enfrentá-la de frente. Em seguida, utilizou uma técnica que a fez perder o equilíbrio e, sem dar espaço para reação, lançou uma série de flechas consecutivas. 6 disparos certeiros que mal lhe deram chance de respirar. Logo depois, atirou uma flecha com habilidade reflexiva para aumentar o dano causado. Ele então saltou com força com a intenção de encerrar o combate. A flecha giratória foi como o golpe final de um cavaleiro. Era como se o encerramento da luta viesse com uma pitada de humor. De fato, aquela flecha estava ali para concluir tudo. Foi então que a rainha apresentou a recompensa ao protagonista. Ele retirou 2 objetos, um cristal espiritual rachado e outro item que havia encontrado dentro da caverna, um anel que pertencera ao Rei dos Espíritos. Entregou os 2 à rainha, que observou o cristal e notou 5 pontos de luz já formados. Surpresa, comentou em voz alta sobre o quanto o protagonista era inesperado. Ele estendeu a mão e trouxe de volta mais um espírito, fazendo surgir mais um ponto de luz no cristal. A protagonista feminina, então, adicionou sua energia, completando 7 pontos de luz. Os 2 itens começaram a brilhar e se fundiram em um único anel. A rainha se aproximou de Nam, o protagonista, e se preparou para ajudá-lo a colocá-lo, mas ele recusou de forma firme, já que a posição correta
era o dedo anelar da mão esquerda. Para ele, isso não era apenas um detalhe. Mesmo que sua carreira estivesse em risco, sua paz mental vinha em primeiro lugar. Ele não cederia naquele ponto. Não era fã da ideia de usar magia de fogo aprimorada. Para ele, não havia distinção entre truques limpos ou sujos durante uma luta. Desde quando seguir as regras virou algo obrigatório? Desde quando isso se transformou numa competição formal? Aquela rainha, por vezes, parecia querer forçá-lo a aceitar seus presentes. Então, surgiu uma janela do sistema com uma descrição. O anel continha os poderes de 6 espíritos com diferentes atributos. Mais do que isso, ele era uma passagem direta para o reino espiritual. Mas, uma vez equipado, não poderia mais ser retirado. A rainha, então, retornou para o reino espiritual. E o protagonista ficou sozinho, esgotado. Foi assim que a dança espiritual chegou ao fim. Desde a batalha entre os dois, mais jogadores começaram a usar arcos, flechas e magia do vento. O protagonista, por conhecer os bastidores, continuava jogando discretamente. A rainha, por outro lado, sempre parecia surpresa com a forma como ele demonstrava seus sentimentos. Ele já havia dado a ela seu carinho. Esse era seu jeito, ela era encantadora como rainha, e ele não escondia isso. Vai logo pro seu país, que drama, pensava ele. Mas ela retrucava, ser rainha é um tédio, me deixa curtir um pouco. Logo em seguida, ele usou o chicote para enfrentar alguém azarado, queria testar uma magia nova dentro da arena. Depois de 2 minutos e meio de encantamento, finalmente lançou o feitiço. Uma esfera colorida caiu do céu, e quando o brilho cessou, lá estava o resultado. O pobre urso que servia de alvo havia virado uma estátua de pedra. Ele tentou mais uma vez. Percebeu então que era uma magia que aplicava efeitos aleatórios nos inimigos. Entre os vários estados anormais possíveis, paralisia e petrificação eram os mais raros, e por isso tinham um tempo de recarga maior, sem possibilidade de uso contínuo. Nesse instante, a rainha tentou pegar a comida do protagonista, mas ele reagiu e deu uma bronca. Ela fez cara de arrependida, dizendo que, mesmo sendo rainha do reino espiritual, não se satisfazia com os doces de lá. Era como se fosse prisioneira daquele lugar, carregando o peso do país sozinha. Ouvir isso fez o protagonista reagir com espanto. Foi aí que apareceu um jogador de olhar esperto que começou a conversar por um bom tempo. Achava que o protagonista merecia mais e o convidou para entrar em sua guilda. Mas ele não respondeu, apenas seguiu seu caminho. Pensou antes de sair do local e, sem querer, acabar parado no mesmo lugar. No dia seguinte, ele planejava consertar seus equipamentos. Só não contava com a surpresa de ser cercado por um grupo de brutamontes. Eles estavam interessados nas técnicas dele, afinal, ele era o jogador mais popular do momento. Sem outra saída, ele decidiu colaborar. Primeiro, reformou seu arco de caça, substituiu o corpo por uma madeira mais resistente e leve, e trocou a conexão por uma liga metálica. O novo modelo ficou com formato de X, depois partiu para as lâminas dos sapatos. Também feitas de metal leve, agora vinham com pinos que usavam uma tecnologia de torção para dar mais impacto. A lâmina, que antes ficava na lateral, foi posicionada na ponta do calçado e isso facilitava tanto a retirada quanto a manutenção. No novo modelo, havia uma lâmina frontal e um prego reforçado na base. Uma melhoria significativa. Ele até criou uma versão em formato de presa. Um único chute poderia quebrar uma perna, 2, então, era a morte certa. Depois de mostrar suas armas novas, os caras musculosos ficaram confusos. Será que ele estava mesmo no caminho certo? Sem se abalar, o protagonista foi até a loja de armaduras e comprou uma capa nova. Mas no meio disso tudo, uma mensagem apareceu em sua interface. Era do presidente do clube de arqueiros de Apolo. Ao chegar no ponto marcado, encontrou um grupo treinando com arcos. E, bem na frente, estava a garota responsável pelo clube, a presidente Ami. Dessa vez ela foi até ele porque um dos membros usou o nome do líder masculino sem permissão para convencer outros jogadores a entrarem na guilda. Por isso ela queria pedir desculpas de verdade ao protagonista masculino. Quando ele soube do que tinha acontecido, resolveu perdoar o mentor. Além disso, ele também perdeu a permissão de recrutar novos membros do sexo masculino. O protagonista masculino não fez nenhum comentário sobre o assunto, parecia não se importar muito com aquilo. A batalha anterior realmente causou impacto em vários lugares. Ele só queria jogar tranquilamente, mas acabou ficando bem mais envolvido com tudo. O evento até mexeu com outros jogadores, né? Pensando nisso, ele concluiu que aquele cara era mesmo um jogador forte com uma presença dominante. Era alguém que conseguia criar armas combinadas com escudos e, além disso, era o preferido da rainha élfica. Ela queria até se casar com ele.
Depois que o evento terminou, o jogo adicionou um novo tipo de estado negativo, o braço quebrado. Isso significava que o jogador ficava paralisado como se tivesse sido transformado em pedra. Nesse estado, não dava para segurar nenhuma arma, e se o braço ficasse ferido por mais de 25 minutos, o HP máximo também passava a sofrer as consequências. O protagonista masculino soltou um suspiro. Por sorte, quando se solta a arma, ela se torna impossível de ser pega por outra pessoa. Mas ele já tinha perdido armas raras assim. Foi nesse momento que o sistema enviou um aviso sobre o surgimento de uma nova dungeon chamada Carta de Desafio dos Mortos. Toda vez que alguém entra, o mapa muda, os inimigos são diferentes e até as recompensas são sorteadas, cheia de armadilhas, e se o jogador tentar passar tudo na força bruta, a consequência pode ser morte instantânea no modo Red Hell. São 10 andares e 1 hora de duração. Quem quiser entra, quem não quiser fica de fora. O protagonista masculino achou a proposta bem interessante, mas antes de tomar uma decisão, o sistema interrompeu tudo para mostrar um vídeo promocional recrutando jogadores. Quando ele viu a cena em que enfrentava a rainha, ficou completamente constrangido. Depois disso, para se preparar para os perigos novos, ele prendeu um escudo na parte de trás do braço. Na próxima batalha, ele não poderia depender só da esquiva, principalmente em dungeons lotadas. Enquanto isso, ele se via sendo arremessado por formigas de pedra. Foi questão de segundos para Duan Kung subir e atirar, mandando a formiga embora com facilidade. Depois de coletar os materiais, o protagonista masculino decidiu criar um novo conjunto de equipamentos que combinasse escudo e arco. Para isso, ele passou um dia inteiro desenhando o projeto com suas próprias mãos. No dia seguinte, continuou o trabalho. Por fim, ele terminou o escudo e o arco. Por fora parecia só um escudo comum, mas por dentro havia uma surpresa. Se fosse puxado da maneira certa, se transformava em uma besta mecânica, aumentando a velocidade do disparo. E ainda vinha com um visor. Se quisesse voltar à forma de escudo, bastava soltar a alça. O mais surpreendente era que esse equipamento não sofria interferência do estado de braço quebrado. Trair um cara como esse parecia algo fora da realidade. Era impressionante o que ele tinha feito em apenas um dia. Do lado de fora da nova dungeon, já havia uma multidão. Era óbvio que muitos jogadores queriam ganhar algo com aquilo. Nesse momento, o protagonista masculino foi chamado de volta. Ao virar, viu 5 jogadores com armaduras de cores diferentes. Ele ficou paralisado na hora. Eu sou o guerreiro vermelho, eu sou o guerreiro verde, eu sou o guerreiro amarelo, eu sou o guerreiro azul, eu sou o guerreiro rosa. Todo mundo parecia animado, esperando por um momento épico. O protagonista masculino se perguntou onde estava o herói preto, e o vermelho respondeu que ele estava com dor de barriga. Apesar da situação esquisita, ele pensou melhor e decidiu aceitar o convite. Encarar a dungeon sozinho tinha seus limites. Mas depois de ouvir as falas malucas daquele grupo, ele ficou com a sensação de estar sendo enganado. Assim que entraram na dungeon dos super-heróis, usando sua habilidade Olho de Lótus Celeste, ele detectou 15 armadilhas escondidas, então avisou o grupo para segui-lo bem de perto. Graças à liderança dele, todos conseguiram atravessar a área cheia de armadilhas sem se ferir. Logo depois, eles encontraram um grupo de monstros esqueléticos num cruzamento. Mesmo sendo meio malucos, a força deles não era fraca. Em poucos segundos, eles derrotaram os monstros. O protagonista masculino soltou um suspiro de alívio. Finalmente poderia ficar tranquilo por um tempo. Apesar de terem levado 18 minutos para chegar ao segundo andar, logo encontraram a passagem para o terceiro. Isso mostrava que em dungeons aleatórias, a sorte tinha um papel importante. No terceiro andar, os inimigos eram fantasmas e esqueleto. Ela lançou um feitiço dizendo que usaria o amor para domar o fantasma, mas o esqueleto não reagiu, na verdade parecia imune à magia. Já os fantasmas resistiam a ataques físicos, por isso, o protagonista masculino sugeriu que as 2 jogadoras que sabiam magia, rosa e verde, se unissem a ele para enfrentar os fantasmas, enquanto os outros cuidavam dos esqueletos. Rapidamente chegaram à entrada do quarto andar. Já tinham se passado 40 minutos. Sabendo que alcançar o 10º andar seria impossível, decidiram tentar chegar pelo menos até o 5º. Assim que o protagonista masculino pisou no 4º andar, sentiu que havia algo errado. Ele alertou o grupo para redobrarem a atenção. Foi então que ouviram um pedido de ajuda de outro jogador. O senso de justiça do vermelho se acendeu e, sem pensar 2 vezes, ele abriu a porta com um chute e entrou. O protagonista masculino não teve escolha a não ser segui-lo. Assim que a porta se fechou, ele percebeu que tinham caído numa armadilha. A única saída era completar a missão. A sala estava cheia de monstros, muito mais do que ele podia imaginar. Eles também encontraram 2 jogadores feridos. Usando seu olho de Lótus Celeste, confirmou que não havia mais armadilhas, então podiam lutar com tudo. Sem hesitar, o protagonista masculino disparou uma sequência de flechas atacando os fantasmas. Vermelho e amarelo cuidaram dos esqueletos, enquanto rosa e azul
Usaram magia para curar os 2 jogadores caídos. Certo, preparem um ataque de grupo, Tornado Giratório. O nome era chamativo, mas o poder era real. Depois de derrotar todos os monstros, a porta se abriu sozinha. O movimento da equipe ativou ao mesmo tempo a aparição de um baú do tesouro no centro da sala. O protagonista masculino percebeu algo estranho assim que examinou o baú. Havia algo errado ali. Usando suas habilidades sensoriais, ele identificou que aquilo era uma armadilha. Tentou avisar o ladrão para que não mexesse no baú, mas este não acreditou. Achou que ele só queria guardar o tesouro para si. Mesmo tendo uma boa capacidade de análise, o ladrão não percebeu o perigo. Vendo que não adiantava insistir, o protagonista preferiu não interferir mais. Decidiu apenas esperar que todos saíssem da sala para poder abrir o baú com segurança depois. Ele se retirou da sala imediatamente. Enquanto isso, pensava em avisar que o tipo de armadilha usada ali era duplo. A primeira parte envolvia monstros prontos para atacar quem tentasse abrir o baú, mas antes que pudesse terminar de explicar, um grito de dor cortou o ar. A segunda parte da armadilha era ainda mais cruel. Ela explorava os desejos das pessoas. O tempo estava quase no fim. Todos agiram rápido e se transformaram em feixes de luz, escapando do calabouço. Já do lado de fora, alguém perguntou ao protagonista sobre seu nível de análise. Ele respondeu que era 20, mas na verdade suas habilidades eram 30 níveis acima das de Nam. Depois desse evento, ele fez amizade com o grupo, e assim que se despediram, deixou combinado que se encontrariam novamente no 10º andar. O protagonista agradeceu a ajuda do guerreiro musculoso e aproveitou o momento para construir uma ferramenta de desbloqueio. Logo depois, se preparou para trabalhar. Foi nesse instante que a flecha da rainha surgiu do nada, assustando o protagonista. Na próxima, vou aparecer com mais estilo e com música de fundo, zrenia ela. Ele não conseguia esconder sua curiosidade. Por que a rainha estava tão formal? Ela explicou que recentemente muitos novatos estavam surgindo e ela precisava transferir cristais espirituais para eles. A rainha pretendia entregar tudo de uma vez naquele dia, mas escrever as cartas de envio era exaustivo. Isso fez o protagonista resmungar. Aquele método era ultrapassado demais. Ela se despediu dizendo que voltaria depois e o chamou de marido. Ele ficou surpreso. Não me lembro de termos nos casado. O protagonista, então, foi direto para a floresta cortar madeira. Transformou as toras em bastões e prendeu flechas improvisadas. Levou cerca de 1 hora para montar 4 feixes. Nesse momento, o anel que usava brilhou em verde. Segundos depois, ele viu a rainha presa em uma situação difícil. Quando perguntou o que tinha acontecido, ela contou que tudo estava bem durante a entrega dos cristais. Mas logo depois, várias pessoas começaram a fazer perguntas invasivas. Queriam saber suas medidas, seu tipo ideal e até se ela trairia o próprio marido. Aquilo foi demais para ela, que acabou desmaiando. O protagonista se solidarizou, mas ao saber que a rainha aceitou treinar aquelas pessoas mesmo assim, todos foram para a arena, e ela os derrotou 10 vezes seguidas. Ele achou tudo aquilo um exagero, mas ficou mais surpreso ainda ao ver que os jogadores consideraram aquilo uma espécie de recompensa. A rainha comentou que às vezes as pessoas podem ser assustadoras. Quando Namshin tentou consolá-la, ela puxou do nada um formulário de casamento e deixou o protagonista totalmente confuso. É só assinar e a gente casa oficialmente. Ele não sabia o que responder. Que tipo de casamento é esse? De onde você tirou essas ideias? A resposta foi direta. Não seja tão rígido. O marido está cansado. A esposa deve curar sua alma. Ele nem sabia mais quem era o marido ou a esposa naquela história. Obrigado, bom marido. Não me chame assim, estou começando a gostar, e isso é embaraçoso, pensou ele. No fundo, sentia que talvez tivesse mimado demais a rainha. Mesmo assim, ele continuava firme. Usando só as próprias forças, chegou até o nível final. O protagonista tinha criado ferramentas de ladrão e passou a explorar as masmorras por conta própria, com o objetivo de estudar armadilhas e melhorar suas habilidades de desbloqueio. No início, fracassou muitas vezes e chegou a sofrer penalidades severas, mas com dedicação constante, dia após dia, sua habilidade furtiva alcançou o nível 50. Isso o permitiu escolher entre 2 evoluções, ladrão de elite ou ladrão sombrio. O primeiro aumentava a eficiência de ataque surpresa e a chance de roubar itens raros. Já o segundo exigia mais experiência, mas para ele, esse não era um problema.
decidiu seguir o caminho do ladrão justo. Nesse período, a equipe de super-heróis entrou em contato. Black queria conhecê-lo pessoalmente, descobriram que tinham o mesmo interesse por armadilhas e logo se isolaram do grupo para trocar ideias animadamente. Depois desse encontro, o protagonista voltou a explorar por conta própria. Suas habilidades de destrancar se tornaram quase perfeitas e o número de baús abertos aumentava cada vez mais. Ao aprimorar suas técnicas, percebeu que os monstros na zona escura eram atraídos pela luz, então ativou sua visão à distância, que incluía visão noturna, para se mover discretamente entre os inimigos. Com isso, acabou encontrando as escadas para o 9º andar, mas o tempo restante era de apenas 5 minutos. Sabendo disso, acelerou. Quando virou um corredor, deu de cara com um vampiro. Ativou sua habilidade furtiva, esperou o monstro se afastar e seguiu em frente, procurando pelas escadas para o último andar. O tempo corria. Quando finalmente encontrou a entrada, percebeu que o local estava cheio de armadilhas. Não havia tempo para desarmá-las. Ele precisaria arriscar tudo. Usou a habilidade de voo combinada com um salto duplo para alcançar a entrada. Mesmo assim, acabou ativando uma armadilha, mas não hesitou. Pulou de novo, rolou até a porta e entrou bem no momento em que o cronômetro chegava a 0. No 10º andar, o tempo não corria mais. Foi então que recebeu uma ordem para liderar a investigação do labirinto. Todos os soldados enviados morreram, vítimas das armadilhas e dos monstros. Apenas ele sobreviveu. Na última sala, tudo estava vazio. Nem mesmo ar havia. Ele caiu, sufocado. Ao morrer, seu corpo foi transformado no cavaleiro esqueleto do labirinto. Quando viu o protagonista masculino, implorou para ser derrotado, não queria virar um monstro de verdade. Sua consciência estava sendo consumida pelo desejo, e ele queria que o protagonista o libertasse para poder reencontrar seus antigos companheiros. Mas antes que pudesse terminar seu pedido, as escadas desapareceram e o protagonista caiu no chão. Ele percebeu passos se aproximando e logo reconheceu André no meio da escuridão. No instante seguinte, André começou a rir de um jeito estranho. O problema era que seu corpo estava possuído por uma criatura. Aquela risada arrogante o deixava profundamente incomodado, então ele reagiu com um disparo de flecha. A criatura dentro de André ficou furiosa e, num piscar de olhos, assumiu uma forma fantasmagórica e partiu em sua direção. Mesmo já esperando algo assim, ele se assustou ao ver a criatura vindo com tudo, empunhando a arma novamente. Desviou no último segundo e, ao mesmo tempo, lançou uma garrafa. O monstro acabou cercado por chamas assim que a bomba explodiu. O rapaz aproveitou o momento para contra-atacar com arco e flecha, mas o disparo foi facilmente anulado. Em resposta, a criatura lançou uma rajada de ar cortante que acertou sua arma em cheio, quebrando seu braço. Com dor e sem defesa, tudo o que ele pôde fazer foi recuar, se esquivando como dava, enquanto o inimigo zombava. Mesmo sem armas, ele ainda não estava derrotado. Com rapidez, pegou seu arco de reserva e disparou novamente. A cada movimento, ele combinava agilidade e precisão. Apesar de tudo, sabia que escudos tinham limitações. O problema era que, com um escudo, ele não conseguia usar habilidades especiais, e sua força não era comparável à de um arco criado especialmente para combate. Restava confiar no disparo contínuo e tentar dominar o monstro pelo número de flechas lançadas. A situação era difícil. O monstro, por outro lado, não imaginava que o rapaz conseguiria forçá-lo a usar uma técnica especial. Ele debochava dos humanos, chamando-os de criaturas que só sabiam rezar para os deuses, e ao dizer isso, atacou com fúria. Assim que o choque passou, o protagonista se jogou no chão, rolando para escapar do ataque. Foi nesse momento que o líder do grupo surgiu, acertando um chute direto no rosto da criatura com toda a força das suas pernas. Para ele, um caçador que não domina o combate corpo a corpo não é digno desse título. E foi com firmeza que declarou: "Neste mundo, deuses não existem." O que move tudo é a vontade das pessoas que lutam para sobreviver. Ao ouvir aquilo, o monstro pareceu se interessar. Ele queria ver isso com os próprios olhos. E então, o líder mostrou que sabia mais do que apenas chutar. Com um movimento ágil, ele criou uma ilusão ao girar no ar, agarrou-se à parede e, usando um chicote, lançou-se em um salto poderoso, desferindo um novo golpe no rosto do monstro. O chicote quebrado foi descartado imediatamente. Sem perder tempo, ele lançou 2 garrafas com uma bomba especial, feita para capturar aquele tipo de criatura. Enquanto isso, começou a entoar um feitiço espiritual que levaria 2 minutos e meio para ser concluído. A criatura percebeu o perigo e tentou impedir, mas não conseguia se aproximar. O poder que emanava do anel impedia sua aproximação. Assim que o círculo mágico se formou no chão, o monstro entrou em um estado de fúria absoluta e avançou com tudo. Mas, surpreendentemente, foi barrado por um escudo mágico. Mesmo assim, a força do impacto foi tanta que o escudo se quebrou. Quando o feitiço foi finalizado, uma esfera gigantesca de luz colorida desceu, cobrindo tudo com fumaça.
Prum, Nova, conseguiu selar a mão esquerda e a perna direita do monstro, justo a tempo de impedir que Nam fosse atingido. Em meio à confusão, ele sentiu que não havia mais saída. Mas então, o anel brilhou com uma luz azul intensa, e no instante seguinte, surgiu a imagem de sua esposa. Ela apareceu por apenas 2,5 segundos, mas foi o suficiente. Ergueu a varinha e congelou completamente o monstro. Sorriu para ele uma última vez e desapareceu. Com os olhos firmes, ele agarrou o arco e começou a mirar. E assim o fez. Flechas múltiplas, chuva de flechas, disparos duplicados, flechas em espiral, tudo de uma vez numa sequência implacável. A criatura foi finalmente derrotada. Quando tudo terminou, André recuperou o controle de si. Agradecido, mesmo com sua aparência ainda um pouco rebelde, reconheceu o esforço do companheiro. No início, não esperava nada dele. Mas o protagonista realmente havia cumprido sua promessa. Para mostrar sua gratidão, André entregou a ele a espada do cavaleiro. Embora estivesse usada e desgastada, ainda tinha valor como relíquia. Mesmo sem acreditar em deuses, o protagonista sentiu que de algum modo havia algo além ajudando. André, por outro lado, acreditava. Para ele, os deuses permitiram que seus amigos viessem ao seu encontro e isso bastava. Esperava que o protagonista aceitasse aquilo como um gesto sincero. Depois de receber a bênção divina, ele e seus amigos desapareceram nos céus. Naquele momento, uma enorme porta se abriu ao lado deles e o sistema anunciou uma emergência. No evento Desafio dos Mortos, um chefe oculto havia sido derrotado. Isso atualizaria a classificação das armas. A espada do cavaleiro foi classificada como uma espada de uma mão de alto nível, com vantagem em alcance e resistência. Após ler a descrição, o protagonista suspeitou que houvesse outro chefe oculto nesse evento. Sem perder tempo, virou-se e entrou na próxima área escura, foi direto até a oficina do ferreiro para avaliar a situação. Seus 2 equipamentos estavam danificados. Com dor no coração, não teve alternativa a não ser jogá-los na fornalha. Derreteu o material, removeu as impurezas e forjou um novo escudo. Os outros itens também precisavam de reparos antes de voltarem ao uso. Apesar das perdas, ao olhar para a espada do cavaleiro, ele sentiu que tudo tinha valido a pena. Naquele dia, a garota ruiva o convidou para enfrentar uma masmorra, já que o guia oficial tinha sido impedido de participar. Além disso, como Ronald explicou, havia uma nova integrante. Ela era conhecida por ter uma personalidade difícil e de vez em quando fazia comentários rudes sobre o protagonista. Ele decidiu não se importar com isso. Logo no início da missão, sentiu uma dor de cabeça forte. A ruiva pediu desculpas por ele, mas uma risada interrompeu o clima. "Vieram todos me receber? Como são atenciosos", disse Elisa com sarcasmo. Ela se apresentou de forma arrogante, zombando do protagonista, dizendo que ele parecia fraco e que ninguém ligava para ele. A ruiva quase perdeu a paciência, mas ele permaneceu calmo. Na masmorra escura, com a ajuda do líder, as armadilhas pareciam não ter mais efeito. Elisa observava tudo com superioridade e avançou sozinha até o 5º andar. A partir dali, haveria um novo motivo para sua presença se revelar. Esse tipo de criatura não apenas resiste a ataques físicos, como também provoca efeitos negativos em quem tenta enfrentá-la. Ainda bem que Millie e Eliza estavam ali. Cada uma delas tinha a capacidade de purificar esses efeitos, além de outros membros do grupo possuírem magia de suporte. O protagonista recebeu um alerta do sistema: 12 monstros estavam se aproximando, entre eles 4 liches. Assim que a notícia foi dada, todos se prepararam para o combate. Millie logo começou a conjurar magias, enquanto Elisa, tomada pelo medo, hesitava. Tremendo, Elisa se forçou a começar a entoar seus feitiços depois de um chamado firme da ruiva. Assim que os monstros apareceram do Duong Kung Len, após a batalha, Elisa reclamou, perguntando por que não havia agido antes. Ele respondeu que só possuía poucas granadas de atordoamento e precisava usá-las com sabedoria. Quando Elisa estava prestes a retrucar, a ruiva se adiantou e com firmeza pediu que ela parasse de reclamar. Mandou que ela ficasse em silêncio naquele dia, lembrando que não estavam sozinhos e que todos precisavam cooperar. Millie, quando se irrita, pode realmente se tornar alguém difícil de enfrentar. Aquelas palavras fizeram Elisa recuar. Ela então pediu desculpas, que não apenas aceitou como ainda a consolou. Isso tocou Elisa, que se emocionou por ter superado um grande obstáculo. Duong Kung Len, antes de sair, se despediu. O céu estava tingido de vermelho e ninguém percebeu que ao tempo todo havia alguém observando o grupo de longe. No dia seguinte, o sistema liberou 2 novas armas e foi nesse momento que uma garota com chifres de dragão apareceu diante de Duong Kung Len. Sem dizer seu nome, ela apenas se apresentou como irmã da rainha élfica. A declaração causou um mau pressentimento no protagonista, que se confirmou logo em seguida. Essas irmãs são mesmo irmãs, afinal. Com um sorriso atrevido, ela disse que gostava dele e queria ser atingida com um leque de papel.
O protagonista ficou confuso com aquela atitude. Por que ela também está grudada em mim? Pensou. Não esperava que ambas as irmãs fossem masoquistas. Como não conseguiu beijá-lo, a garota mudou de abordagem e pediu para experimentar a comida que ele tinha preparado. Duong Kung Len pensou em recusar, mas não resistiu ao olhar suplicante dela. Acabou cedendo. Preparou um prato de carne de coelho cozida e serviu à garota. Assim que deu a primeira mordida, ela ficou encantada com o sabor. A carne, macia e suculenta, derretia na boca. A mistura de sal, pimenta e ervas criou um sabor viciante. Sem pensar duas vezes, ela pediu outra porção, devorou o segundo prato inteiro e, satisfeita, sentou-se, dizendo que aquilo era o verdadeiro gosto do paraíso. Para alguém que dizia ser irmã da rainha élfica, fazia sentido. Curioso, e perguntou se ela era uma elfa. A garota respondeu que não, mas não podia revelar mais detalhes, nem mesmo seu nome. Nesse momento, o sistema emitiu uma nova notificação. Ele poderia evoluir de acordo com seu nível de habilidade, desbloqueando técnicas especiais. No entanto, só poderia se desenvolver em uma única direção. Para se especializar em habilidades físicas, teria que aprender todas as técnicas desse tipo. O mesmo valia para magia ou produção, já que participava de todas as áreas. Embora fosse possível redefinir as habilidades sem custo, ele resolveu manter tudo como estava. No dia seguinte, após vestir sua nova armadura, Duong Kung Len reencontrou a rainha élfica. Ela disse que tinha algo importante para contar e, em seguida, ativou uma barreira ao redor deles. Com um tom sério, pediu desculpas e explicou que não poderia mais firmar um contrato com ele. Surpreso, ele achou que estava sendo rejeitado pelos elfos. Mas, para seu espanto, a realidade era oposta. Ele era tão querido por eles que a rainha havia planejado que firmasse vínculos com espíritos de alto nível. No entanto, a notícia vazou e logo todos os elfos começaram a pedir para assinar contratos com ele. Isso criou um caos no reino élfico, com inúmeros elfos invadindo o palácio diariamente. Aceitasse um contrato poderia causar desordem entre os elfos. Apesar de decepcionado, ele compreendeu a situação. Como compensação, a rainha élfica lhe concedeu 2 habilidades especiais. A primeira permitia lançar 7 flechas em 30 segundos. A segunda era a flecha estelar, que causava grande dano ao inimigo, mas desaparecia após o uso. Além disso, ela revelou a Arco do Sacrifício, uma habilidade que consumia 90% do HP e todo o MP, sacrificando o arco empunhado para liberar uma flecha incrivelmente poderosa. A rainha pediu que ele utilizasse essa técnica com sabedoria. Ela também informou que na próxima atualização, o reino dos elfos abriria as portas para visitas. Estava animada com a ideia e disse que se juntaria aos outros para recepcioná-lo. Como presente, os elfos enviaram 7 sacos repletos de iguarias. Antes de partir, ela comentou que talvez o visitasse secretamente no futuro. O protagonista masculino era um verdadeiro gourmet. Todos os elfos que experimentaram sua comida, sem exceção, ficaram completamente conquistados naquela época. Ele estava preparando um prato delicioso, carne grelhada. O aroma forte e irresistível se espalhou rapidamente, fazendo todo mundo desejar provar. Naquele instante, a ruiva levantou a mão, querendo pegar um pedaço. Mas o protagonista rapidamente virou a mão e fez um gesto claro. Aquilo era para vender. Ele não podia simplesmente deixar a ruiva pegar sem pedir. Então virou-se e entregou um leque para ela rapidamente. Para Nora, o leque tinha um significado especial. Quando alguém fosse rude com ela, poderia usar o leque para dar uma resposta à altura. Era algo que ela precisava entender rápido. Com o número de jogadores crescendo sempre, as grandes guildas começaram a recrutar mais gente. Nora também sentiu que era hora de chamar novas pessoas para a equipe, mas antes disso, parecia que precisava ensinar Elisa a agir mais como uma pessoa normal. Se não fizesse isso, talvez não conseguisse convencer ninguém a entrar na guilda. Ela até prometeu que voltaria a ter os cabelos ruivos. Depois, Nora convidou o protagonista masculino para se juntar à guilda. Sem hesitar, ele recusou, dizendo que entrar para a guilda iria limitar sua liberdade de jogo. Não queria isso. Mas deixando de lado o assunto da rainha e do bebê dragão, isso o deixou meio chateado. Nesse momento, o comedor atrapalhado apareceu de novo atraído pelo cheiro da comida. Quando ele estendeu a mão para pegar o prato, o protagonista não deixou. Aquele prato era algo novo, uma mercadoria que não podia ser comida às escondidas. Mesmo com o bebê dragão olhando para ele, com aqueles olhos tristes, o protagonista ficou impassível. Afinal, esse tal de Ryu sempre comia demais, ele podia devorar pelo menos 15 pedaços de carne grelhada por vez, e tudo aquilo custava caro. Depois de conquistar uma rainha, o protagonista ainda conseguia atrair outras garotas e ter sorte com elas. No dia seguinte, o reino espiritual foi oficialmente aberto.
Para chegar lá, os jogadores precisavam caminhar por 2 horas e meia. Finalmente, ele chegou ao reino. Tin Lin estava esperando na fila quando um espírito se adiantou para verificar seu anel. O protagonista sabia que aquele anel funcionava como um tipo de passaporte. Após a confirmação de que o anel pertencia à rainha, de acordo com seus planos, ele seria transportado por um veículo voador até a capital dos elfos, um voo que duraria 2 horas e meia. Quando o portão do reino se abriu lentamente, o líder masculino finalmente entrou. A rainha, acompanhada de 6 elfos de alto escalão, saiu para recebê-lo. O protagonista se ajoelhou para agradecer à rainha. Afinal, aquele era o lugar que ele tanto esperava. O público precisava mesmo estar atento a tudo o que acontecia. A rainha também preparou uma cerimônia de boas-vindas para o protagonista. Quando ela levantou a mão, a música começou a tocar e pequenos espíritos começaram a dançar alegremente. A cerimônia de boas-vindas começou oficialmente nas ruas. Toda a população veio celebrar a chegada do protagonista. Ele retribuiu a animação deles com entusiasmo e no final houve uma linda queima de fogo. Ficou muito emocionado. Mesmo sendo só um jogo virtual, aquelas memórias eram muito reais para ele. Depois disso, Nam-Tin ficou muito agradecido à rainha por organizar aquela recepção. Embora fosse uma grande festa, ele achou tudo um pouco exagerado demais. A rainha explicou que aquele show todo era para que todos soubessem da chegada do protagonista, pois o povo estava ansioso para vê-lo. Recentemente tinham surgido boatos dizendo que ele tinha usurpado o trono da rainha. O protagonista reclamou dizendo que aquilo não era verdade. Depois disso, decidiu ficar no reino espiritual como aventureiro, para explorar tudo com calma. Então se despediu da rainha e começou a procurar um motel para descansar. Quando ele ia sair do jogo, a rainha apareceu do nada e perguntou para onde ele queria ir. "Quero ir para um motel", ele respondeu. A rainha queria que ele ficasse com ela, então convidou para ir ao quarto dela dizendo que depois de um silêncio, iria dormir junto com ele. Ele pensou que se pulasse a varanda para fugir, seria como um ladrão, e ela também tinha o poder de roubar a justiça. Depois de sair do palácio, o protagonista chegou a uma cidade-fortaleza ao sul. Aquele lugar era o mais distante de Nexia, e quase nenhum jogador ia até lá. Naquele dia, durante uma caçada, ele quase viu um pássaro roubar sua presa. Ele teve que engolir a frustração e aceitar que o pássaro tinha levado sua comida. Depois, ele foi até a cozinha, cortou 2 pedaços de carne, colocou numa panela com óleo e fritou com um tempero simples até ficarem no ponto. Ao provar, Nam-Tin ficou satisfeito. As 2 carnes não só estavam deliciosas, mas também não pareciam suspeitas. Então ele começou a preparar oficialmente espetos de carne de pássaro e hambúrgueres de coelho. O aroma forte logo chamou a atenção. E logo ele ouviu dizer que era só pagar para comer. Todo mundo ficou animado com o prato. O protagonista rapidamente conquistou o público, especialmente se comparado ao prato anterior, que foi uma verdadeira revolução. Ele não esperava que o destino o prenderia ao papel de chefe no reino espiritual por alguns dias. Ele não parava de caçar, cozinhar e ao mesmo tempo se divertir bebendo com os espíritos. Embora os dias fossem muito divertidos, em certo momento um espírito pediu para ele se esconder, porque a filha do dono da cidadela, que não era muito esperta, estava chegando. O dono o viu e mandou que ele se escondesse rapidamente lá embaixo. Então ouviram a voz autoritária da garota. O restaurante entregava comida para o protagonista e ao mesmo tempo oferecia pratos feitos por humanos. Mas o dono do restaurante disse que o protagonista tinha assuntos urgentes e já havia ido embora. Parecia que ele tinha ido para o Oriente. Ao ouvir isso, a garota imediatamente ordenou que alguém fosse ao leste para encontrá-lo. Tudo o que ela queria só acontecia depois que aquela garota sem noção saía de cena. O dono do restaurante, ao mostrar sua desaprovação pelas atitudes da garota, permitiu que o protagonista masculino aparecesse. Ele não gostava nem um pouco do comportamento dela. Entendendo o clima e para evitar confusão, o protagonista decidiu sair da cidade naquela mesma noite. Já era tarde e as ruas estavam vazias. Ele se preparava para deixar a cidade silenciosamente, sem chamar atenção. Por sorte, o porteiro era cliente frequente do primo dele e também detestava as ações da garota. Além disso, o porteiro esperava que ele voltasse algum dia. Assim, o protagonista saiu da cidadela. No caminho, um espírito em forma de urso, que também era um cliente habitual, aguardava por ele há bastante tempo. Para mostrar sua gratidão, o espírito resolveu acompanhar o protagonista até a cidade do sul. Com isso, começava uma nova jornada para o protagonista. Enquanto isso, em outro lugar, a rainha também tinha conhecimento da garota problemática. Ela não esperava que aquela situação fosse acontecer. Estavam tentando fortalecer a parceria com os humanos, e essa tendência não poderia ser interrompida
Agora, ainda havia aventureiros por aí e comentavam que ele era um especialista em Chile. O protagonista não era só bom em artesanato, mas também trabalhava como casamenteiro, porque o grande urso queria uma namorada. Naquela noite, o protagonista encontrou uma companheira para o urso. Agora, o espírito em forma de urso levava o protagonista até outra cidade, uma cidade cheia de arte, onde se ouvia música por todos os lados. O protagonista, com seu jeito tranquilo, começou a sentir sono e o grande urso percebeu que era melhor parar por ali. O protagonista foi até um motel de um conhecido, sem imaginar que o grande urso era uma pessoa famosa por ali. As pessoas o chamavam de cabra bronzeada, por causa do cabelo bagunçado. Esse apelido fazia o espírito se sentir estranho. Depois de sair do jogo, o protagonista se deitou e caiu em sono profundo. Na manhã seguinte, quando tentou acordar dentro do jogo, sentiu algo estranho, como se estivesse sendo observado. Levantou o cobertor e viu a rainha dos espíritos ao seu lado. Quase teve um ataque de nervos para não causar nenhum mal-entendido. Esperava que a rainha fosse a primeira a acordar, mas ela o abraçou com força e aos poucos começou a agir de forma mais infantil. Naquele momento, o estalajadeiro abriu a porta para perguntar se ele queria algo para comer. Surpreso, viu a cena e pediu desculpas antes de se afastar. No instante seguinte, o grande urso também entrou na sala, olhando para o protagonista com uma expressão esperta, dando um sinal positivo. O protagonista tentou explicar, mas a rainha continuava se aproximando. Eles finalmente puderam ver o rosto da rainha com clareza e ficaram surpresos. Chan também apareceu e cumprimentou a rainha como irmã mais velha. Ela perguntou por que a visita acontecia justamente naquele momento. A rainha explicou que tinha vindo pedir desculpas pelo sequestro do protagonista pela Fortaleza do Sul. Os responsáveis tinham sido punidos severamente, convocados para um lugar especial, onde seriam espancados até a morte 30 vezes e ressuscitados 29 vezes. Um tormento cruel. Além disso, foram rebaixados à classe mais baixa, entre grandes ursos e estalajadeiros. No entanto, algo parecia estranho, pois o número de mortes e o tempo de recuperação não batiam direito. Parecia que essas pessoas continuavam morrendo de verdade. Era uma das características da rainha. Depois de ouvir tudo, o protagonista explicou que todos lá sempre foram gentis com ele, então ela realmente não odiava aquele lugar, certo? Ele pediu para que ela não usasse todas as ocasiões para elogiar os outros, pois sua irmã desajeitada já estava magoada. A irmã estúpida perguntou o que ela estava fazendo ali. Se já tinha dito tudo, por que continuar? Queria saber se a rainha estava apenas vigiando sua irmã, deixando a rainha ir embora. De repente, o estalajadeiro lembrou ao protagonista que o clã dos elfos havia entrado em conflito com o clã do dragão, e que a história envolvendo Ryu Chan precisava ser mantida em segredo para evitar confusão. Depois disso, o estalajadeiro saiu da sala. O protagonista suspirou, pensando que aquele dia estava cheio de azar, mas o grande urso admirava sua sorte com as mulheres. Nesse instante, bateram na porta. Do lado de fora estava uma elfa que queria pedir ao grande urso que ajudasse a encontrar sua filha. O nome da garota era Karen, do clã Fênia. Ela costumava passear todos os dias, mas não havia voltado até aquele momento, o que preocupava muito a mãe. O grande urso lembrou que a família Fênia tinha o poder de se transformar em lobos gigantes e, mesmo enfrentando monstros, possuíam grande força. Karen estava muito preocupada. Ela mostrou uma foto da filha e prometeu retribuir a ajuda. Depois de ouvir o pedido, o grande urso aceitou a missão e o protagonista também se ofereceu para ajudar na busca. Eles vasculharam toda a cidade, mas não encontraram nada, então decidiram procurar fora dos limites urbanos. Assim que entraram na floresta, o protagonista sentiu a respiração de 3 monstros próximos. Os golins atacaram dos 2 lados, mas era esperado que fossem derrotados rapidamente pelo grande urso e pelo protagonista. Expandindo sua percepção, o protagonista percebeu uma presença à frente. Quando chegaram lá, ativou sua habilidade de previsão e logo viu que Mina estava cercada por monstros, parecendo estar prestes a sucumbir. Para agradecer Picasa, o protagonista dedicou 2 minutos e meio para preparar uma refeição deliciosa. Picasa ficou animada e logo devorou tudo com alegria. Depois de comer, ela não esqueceu de arrulhar para o protagonista e entregou uma pena para ele. Para surpresa do protagonista, era um item lendário que reduzia o consumo de mana por 15 minutos, aumentava a chance de evasão por 10 minutos e acelerava a velocidade de movimento. Era perfeito para melhorar sua arma quando ele fosse caçar. De repente, o sistema abriu uma janela de notificação e apareceu uma garota egípcia. Ela era a guardiã do Labirinto da Morte e explicou que o desafio do labirinto havia sido concluído. Porém, por causa da recompensa limitada, os jogadores que derrotassem o chefe deveriam participar de um torneio PVP eliminatório,
cujo vencedor ganharia o melhor equipamento. Ela perguntou se o protagonista queria participar, mas ele recusou. Não queria lutar na frente de todos, só queria ficar tranquilo naquele momento. Foi então que um grito estranho veio da floresta. Mesmo não querendo se envolver em problemas, o protagonista sentiu que ignorar aquele chamado não era certo. Ele decidiu agir sozinho, lembrando que a princesa dragão uma vez havia provado sua comida e não conseguia esquecer o sabor. Ela até queria virar humana para procurá-lo. O clã dragão tentava aprender a culinária humana, mas sempre falhava. Recentemente, o protagonista tinha encontrado um bebê dragão perto de 4 cadáveres que estavam desaparecendo. Depois de 2 minutos e meio, 2 dragões enormes aterrissaram bem na frente dele. O protagonista encarou aqueles 2 dragões gigantes e sentiu uma pressão enorme. O dragão pai acreditava que ele tinha sequestrado seu filhote. Percebendo isso, o protagonista logo contou tudo o que tinha acontecido, explicando com detalhes, mas mesmo assim, o pai dragão parecia não acreditar. No entanto, ao olhar nos olhos do protagonista, o pai dragão mudou de ideia. Ele pediu que o protagonista devolvesse o bebê dragão pessoalmente para provar sua coragem e assim confiar no que tinha sido dito. Sentindo a tensão no ar, o bebê dragão fez um som suave, como se quisesse acalmar a situação. Então o protagonista o abraçou. Naquele momento, ele também baixou sua garra que estava levantada e pediu desculpas ao protagonista, explicando que tinha acabado de ver a memória do seu filho. O protagonista não só salvou o bebê dragão, como também cuidou dele e o alimentou. E isso fez o pai dragão sentir uma mistura de pena e gratidão pelo protagonista. A rainha, por sua vez, ficou aliviada e agradecida pelo que ele fez. O pai dragão disse que podia pedir qualquer coisa. O protagonista aceitou, mas só esperava que depois desse episódio, o pai dragão não tivesse uma má impressão do reino espiritual e de Rai. Ele queria que aquela reunião fosse esquecida, como se nunca tivesse acontecido. Não queria chamar a atenção de novo. A mãe dragão percebeu que o protagonista não tinha nenhuma má intenção contra o clã dragão e concordou feliz com tudo isso. Depois que o pai e a mãe dragão se despediram, eles bateram as asas, levantaram voo e desapareceram no céu num piscar de olhos. O protagonista finalmente soltou um suspiro de alívio. A rainha ficou muito grata por ele ter defendido o reino espiritual e esperava poder agradecê-lo de verdade no castelo. Mesmo assim, o protagonista ainda queria ir à cidade para aceitar a missão que o aguardava. Então a rainha chamou imediatamente a Pasa para levar o protagonista de volta à cidade. Ele não foi educado e subiu direto nas costas da Pasa depois de se despedir da rainha. Chegando à Fortaleza Oriental, descobriu que naquele momento não havia missões disponíveis. O estalajadeiro explicou que as missões recentes já tinham sido aceitas por outros aventureiros. Vendo o rosto desapontado do protagonista, o estalajadeiro pediu para ele ficar e ajudar na pousada. Mas o trabalho não era só servir e receber pedidos. Também incluía lavar pratos e até cozinhar. O protagonista pensou, por que eu tenho que cozinhar também? Isso é praticamente um trabalho de meio período num bar. Na verdade, ele estava exausto, sentindo-se como um cachorro cansado. Só quando o estalajadeiro lhe deu o pagamento, ele se levantou e voltou para o quarto. Apesar do cansaço, ele se sentiu satisfeito com o dia. Chegou até a pensar em economizar dinheiro para abrir sua própria loja. Cheio de esperança, foi dormir. No dia seguinte, o protagonista foi chamado pela rainha. Ele se perguntou o motivo e se já sabia o que teria que fazer. Enquanto isso, um homem apareceu ao lado da rainha, se apresentando como um dragão azul do clã do dragão ocidental, com o atributo vento. Apesar do clã não se comunicar com outras raças, o dragão azul era uma exceção. Embora fosse mais fraco, ele era o mais rápido e também podia se transformar em humano, agindo como mensageiro às vezes. O protagonista ficou curioso sobre o motivo da visita deles. O dragão azul perguntou se ele não sabia de nada. O protagonista logo lembrou do bebê dragão. O dragão azul explicou que a garotinha dragão tinha voltado, mas não queria comer direito. Normalmente ela comia metade da comida e ignorava o resto, o que deixava o pai dragão e todos confusos. Por isso, eles mandaram o dragão azul descobrir o motivo, inclusive perguntando sobre como se transformar em humano. Mas o protagonista não sabia a resposta e disse que quando adotou o bebê dragão ele comia muito. Como os dois não conseguiram explicar, a rainha interveio e falou que o bebê dragão não queria comer porque a comida do protagonista masculino era muito gostosa. O protagonista ficou surpreso por um instante ao lembrar do apetite do bebê dragão e começou a se sentir culpado, olhando para o dragão verde. Será que ele tinha feito algo errado? O prato era delicioso. Talvez a menina tivesse perdido o interesse por outras comidas porque preferia a dele. Afinal, ele via que os dois estavam só preocupados em comer.
Quando o protagonista ia falar algo, o dragão azul interrompeu dizendo que eles queriam mais. O protagonista ficou irritado e lembrou ao dragão azul o motivo da viagem. O dragão verde então voltou a si e pediu desculpas apressadamente ao protagonista, ao mesmo tempo que esperava que ele pudesse fazer um prato para levar para casa. Quando o protagonista quis recusar, o dragão verde explicou que se voltasse de mãos vazias, seria muito mal visto no clã. Sabendo que faltavam ingredientes para ele preparar o prato, o dragão verde pulou pela janela com sua agilidade para ajudar, o que deixou o protagonista constrangido. Depois que o dragão verde recebeu o prato, ele se despediu rápido e saiu voando. Mal esperava quando abriu a porta e viu quem estava lá. A tribo pediu ajuda ao mestre da culinária, enquanto o pai dragão e todos os outros ficaram surpresos ao ver o filhote de dragão comendo sem parar. Eles logo perguntaram qual era aquele prato. O dragão azul explicou que era uma receita humana, uma técnica especial que deixava os ingredientes mais saborosos. Ao ver o filhote devorar a comida com tanto prazer, o dragão azul não conseguiu segurar as lágrimas. Nos dias que vieram depois, o dragão azul passou muito tempo estudando culinária em casa, mas apesar de conseguir reproduzir o prato visualmente, o sabor não ficou bom. Ele pensou se deveria pedir ajuda ao protagonista, mas como dragão, não podia simplesmente fazer isso. Além disso, seu pai observava tudo do céu, atento a cada movimento. Naquele momento, um episódio tenso havia acabado com o protagonista, porque sua comida deliciosa chamou a atenção do ancião dragão ocidental. Sem medo, ele desafiou a rainha e teve que perseguir o protagonista pelo reino dos elfos. No fim, o protagonista ficou furioso e decidiu enfrentar aquele dragão mesmo correndo riscos. Por acaso, pouco tempo depois, o ancião do dragão azul veio escondido ao reino dos espíritos. O protagonista tinha acabado de entrar no jogo, mas quando abriu os olhos, percebeu que a rainha o havia colocado para dormir a noite toda. Ele ficou muito irritado, tanto que a rainha, logo pela manhã, se sentiu incomodada com a atitude dele. Tratar alguém assim parecia o fim da paz. O protagonista queria descansar um pouco mais, já que as pessoas não gostavam de jogar aquele jogo. Ele sabia jogar de verdade. Quando saiu da pousada, um grupo de soldados o cumprimentou com um tratamento especial, algo que o deixou desconfortável, pois ele era alguém modesto e não gostava de chamar atenção. Depois de andar pouco mais de 2 metros, um velho o chamou de volta. Era o ancião do dragão azul. Ele disse que tinha vindo por causa do protagonista, mas este recusou a ajuda. Admitiu que conhecia o arqueiro de cabelos e olhos pretos, mas fingiu não reconhecê-lo, virando as costas para sair. O protagonista entendeu que aquele dragão tinha vindo por causa do incidente anterior, mas ele já havia cumprido o que precisava. Não queria preparar mais pratos para ele. Afinal, sua principal profissão era aventureiro, não cozinheiro. Ele andou o dia todo, e quando estava prestes a encontrar uma pousada para se esconder, foi parado inesperadamente pela rainha, que o chamou de Chile. O protagonista achou aquilo exagerado, como se o chicote espinhoso dela fosse um ataque pessoal. Ele logo viu no telhado a pousada onde queria se refugiar. Sabia que se entrasse lá conseguiria escapar do jogo. No dia seguinte, viu seu rosto no cartaz de procurado e isso só aumentou o estresse dele. Sem dizer nada, correu até a residência da rainha furioso. A rainha tentou explicar, mas ele a interrompeu. Ele não confiava mais nela e queria devolver o anel, avisando que não prepararia mais comida para o dragão ocidental. Mandou o dragão sair rápido e avisou que se fosse ameaçado, mesmo sendo um dragão, usaria seu arco e flecha contra ele. A atitude firme do protagonista deixou o ancião bastante desconfortável. Este planejou usar a força para dominar o protagonista, mas ele não hesitou, foi para o lado de fora onde o dragão azul já tinha assumido sua forma verdadeira e disse que deixaria o protagonista atacar primeiro. Sem pensar 2 vezes, o protagonista levantou a mão e lançou uma flecha em espiral. A força do ataque parecia fraca, mas diante do poder do dragão verde, ele só conseguiu se esquivar. A flecha não conseguiu ferir o dragão, que partiu para o ataque. Ele tentou usar 2 tipos diferentes de flechas, mas nada conseguiu machucar o dragão verde. O protagonista começou a se desesperar ao ver o dragão se aproximando rápido demais. Levantou o escudo para se defender, mas não esperava ser atingido com tanta força, voando para trás e sentando no chão com seu escudo quebrado. Ver seu escudo, feito por ele mesmo, destruído foi um golpe duro. Isso só aumentou sua vontade de vencer aquele arrogante dragão verde. Ele decidiu usar uma poção para se recuperar rapidamente. Não planejava desistir. Vendo isso, o dragão azul tentou usar seu sopro para acabar com ele, mas isso criou uma chance para o protagonista. Ele ativou a habilidade de aceleração e pulou para o lado, ao mesmo tempo em que lançava 6 frascos de óleo infernal na boca do dragão azul.
A explosão foi enorme, e o protagonista também sentiu o tremor. Sua barra de vida ficou quase no fim. Logo em seguida, ele disparou outra flecha, dessa vez usando um movimento especial que a rainha havia ensinado, algo parecido com o poder dos elfos. Apesar do ataque, a vitalidade do dragão verde era tão grande que ele voou para o alto, cuspindo um jato de ar que lançou o protagonista para longe, junto com as árvores ao chão. Em um instante, aquele lugar se transformou em um deserto, e o dragão verde observava satisfeito com a destruição causada. O protagonista masculino não sabia que havia usado sua habilidade para se esconder atrás de uma enorme pedra. Agora, só restava uma técnica capaz de derrotar o dragão verde, uma técnica que a rainha havia passado para Kung Hien. Junto com toda a energia mágica que ele vinha acumulando sem parar, finalmente conseguiu condensar tudo em uma flecha mágica. Aquela era a batalha final, o momento de unir forças com seus companheiros. Quando a flecha mágica atravessou o corpo do dragão verde, o arco que o protagonista segurava se transformou em pontos de luz, desaparecendo em seguida. Isso fez com que ele sentisse um arrependimento profundo. Mas, para sua surpresa, o dragão conseguiu sobreviver milagrosamente. Sem mais armas, o protagonista tomou uma decisão drástica. Pegou o óleo infernal e o jogou sobre si mesmo, diante dos olhos horrorizados do dragão verde. Ele decidiu explodir aquele óleo, disposto a morrer junto com o inimigo. Essa atitude também chocou o planejador do jogo. Ninguém esperava que alguém conseguisse derrotar o triste bronze daquela forma. Mesmo que tivesse custado a vida, o feito do protagonista era digno de admiração. Em outro lugar, ele apareceu como um fantasma flutuando no ar, com apenas 2 minutos e meio para esperar antes de reviver no último ponto de salvamento. No entanto, naquele instante, o dragão vermelho chegou acompanhado por 2 anciões. O protagonista achou que eles tinham vindo para proteger o dragão verde, mas, para sua surpresa, o dragão vermelho se aproximou dele, aplicou um remédio com as garras e o cutucou segundos depois. O sistema apareceu na mente do protagonista, perguntando se ele queria reviver ou não. Sem pensar 2 vezes, ele escolheu voltar à vida. Assim que renasceu, o dragão vermelho pediu desculpas. Descobriu-se que o ancião dragão azul sempre o sabotava, criando problemas por toda parte e ainda usava as forças do reino espiritual para ameaçar a rainha procurada. Ao ouvir isso, o protagonista percebeu que havia julgado mal a rainha e entendeu que, mesmo que não tivesse matado o dragão azul, o dragão vermelho teria acabado com ele. O dragão vermelho, então, entregou 3 orbes brilhantes, recompensa pelo que foi feito. Além disso, deu uma armadura leve, 800 mil ouro e um arco marcado por símbolos de dragão vermelho, indicando que era a única arma capaz de ferir um dragão. Esse arco precisava que seu dono atendesse a certos requisitos para ser reconhecido, mas o protagonista sabia que tinha força suficiente para isso. Depois de entregar esses itens, o dragão vermelho e os anciões se retiraram. Dessa vez, o protagonista não conseguiu se mexer. Era um efeito colateral do arco Hien-Bat-Dak-Di. Só conseguiu ligar para Picasa depois de 2 minutos e meio. Picasa estava apressado e, quando chegou, olhou preocupado para o protagonista, mas logo garantiu que ele estava bem, apenas exausto temporariamente e incapaz de se mover. Então Picasa carregou o protagonista e voou para a cidade real. A primeira coisa que fizeram ao chegar foi trocar de roupa. Depois disso, o protagonista foi até o castelo, onde encontrou a rainha com um rosto carregado de preocupação. Parecia que ela havia sido profundamente afetada pelo que ele havia dito antes. A rainha tentou sorrir, mas logo deixou transparecer um olhar de culpa e arrependimento. O protagonista disse que entendia tudo muito bem. Ele sabia que, como rei dos espíritos, ela agira daquela forma por uma razão, mesmo que ele a tivesse compreendido mal. Ainda assim, a rainha queria compensá-lo, por isso ele sugeriu que ela selasse a habilidade do anel. No começo, a rainha achou que ele a odiava, mas o protagonista explicou rápido que não queria nenhum tratamento especial e que também não gostava de chamar atenção. Ao ouvir isso, a rainha percebeu que às vezes exagerava um pouco demais. Então ela se aproximou e com cuidado levantou a mão esquerda do protagonista para selar o anel. Depois disso, ela parecia evitar encará-lo diretamente. Perguntou quase com hesitação se ainda poderiam treinar juntos algum dia. O protagonista ficou esperançoso de que esse dia ainda chegaria. Mais tarde, ele planejou deixar o reino espiritual para explorar outros lugares.